O suor escorria pela testa de Manuel quando ele viu o menino parado na porteira da fazenda. Era meio-dia e o sol estava rachando de tão quente, mas o guri não parecia se incomodar com aquele calor danado. Tinha uns 5 anos, os pés sujos de poeira da estrada e a roupinha toda esfarrapada que mais parecia um saco de batata do que roupa de gente. Mas o que mais chamou a atenção do velho fazendeiro foi aquela pulseirinha que o menino segurava nas mãozinhas pequenas. Manuel parou a enxada que estava usando para limpar as ervas daninhas do milharal e se aproximou devagar. O menino não tinha medo. Pelo contrário, sorriu quando viu o homem se aproximando. Era um sorriso que derretia qualquer coração, mesmo o de um velho caipira que já tinha passado por tanta coisa ruim na vida. "Oi, seu", disse o menino com aquela voz fininha de criança. "O senhor conhece essa pulseira aqui?" Quando Manuel viu direito aquela peça, o mundo pareceu parar. As pernas ficaram bambas e o coração começou a bater que nem tambor de festa junina. Era igualzinha à pulseira que a Conceição usava há mais de 40 anos, quando eles ainda eram namorados e sonhavam em casar na igreja da cidade. Conceição, a única mulher que ele tinha amado de verdade e que tinha sumido da vida dele sem dar nenhuma explicação. "Meu Deus do céu", murmurou Manuel, pegando a pulseira com as mãos trêmulas. "Onde você achou isso, menino?" Pedrinho, era assim que ele disse que se chamava, contou que tinha encontrado a pulseira numa casa velha onde tinha se escondido da chuva 3 dias atrás. Disse que estava andando pela estrada há 1 semana, procurando alguém da família da mulher que cuidava dele. A tal mulher, que ele chamava de Vó Antônia, tinha desaparecido há uns 3 meses e nunca mais voltou. O menino tinha ficado sozinho, passando fome, até que resolveu sair procurando parente. Manuel olhou para os olhos do garoto e viu uma tristeza que não era normal numa criança daquela idade. Era a mesma tristeza que ele carregava no peito há todos esses anos. Sem pensar 2 vezes, convidou o menino para entrar na casa e comer alguma coisa. Pedrinho aceitou na hora, e quando eles entraram na cozinha pequena e simples, o velho preparou um prato de arroz com feijão e ovo frito. Enquanto o menino comia que nem um desesperado, Manuel ficou olhando para a pulseira em cima da mesa. Era de prata velha, meio escura pelo tempo, mas ainda dava para ver os desenhos pequenos gravados nela. Eram as mesmas florzinhas que ele lembrava de ter visto na pulseira da Conceição. Como diabos, aquela peça tinha parado nas mãos daquele menino. "Seu Manuel", disse Pedrinho depois que terminou de comer, "posso ficar aqui hoje? Tô muito cansado e não tenho onde dormir." O velho fazendeiro sentiu o peito apertar. Ele morava sozinho há mais de 15 anos, desde que a mãe tinha partido. A fazenda era pequena, só tinha algumas galinhas, 2 porcos, uma vaca leiteira e uma plantação de milho que mal dava para sobreviver. Mas como ia deixar uma criança na estrada? "Pode ficar, menino. Mas só hoje, viu? Amanhã cedo a gente vê o que fazer com você." Pedrinho sorriu daquele jeito que fazia o coração do velho amolecer. Naquela noite, o menino dormiu na cama de solteiro do quarto que tinha sido do irmão de Manuel, morto há mais de 20 anos. O velho ficou na rede da varanda, olhando as estrelas e pensando na vida. 42 anos tinha se passado desde que Conceição tinha sumido. Eles iam casar no mês seguinte, já tinham até marcado a data na igreja. Manuel tinha comprado um terreno pequeno na beira do rio para construir a casa onde eles iam morar. Mas numa manhã de segunda-feira, quando foi buscar ela para ir na cidade escolher as coisas do casamento, a casa estava vazia. Os vizinhos disseram que ela tinha saído de madrugada com uma mala pequena e nunca mais ninguém soube notícias. Durante anos, Manuel procurou por Conceição. Mandou carta para parentes em outras cidades. Foi atrás de qualquer pessoa que pudesse ter notícia dela, mas era como se ela tivesse sumido do mapa. Com o tempo, o coração foi ficando amargo e ele desistiu de procurar. Nunca mais quis saber de mulher, nunca mais pensou em casar.
A fazenda foi virando o único amor da vida dele. Mas agora, com aquela pulseira nas mãos e aquele menino dormindo no quarto ao lado, as lembranças voltavam que nem enxurrada. Será que Conceição ainda estava viva? Será que ela tinha deixado aquela pulseira na tal casa onde o menino encontrou? 1000 perguntas passavam pela cabeça de Manuel, mas nenhuma resposta aparecia. Na manhã seguinte, quando o galo cantou, Pedrinho já estava acordado, sentado na cozinha. Tinha preparado um café da manhã simples, pão com manteiga e leite morno da vaca. Manuel ficou surpreso com a desenvoltura do menino. Aprendi a fazer essas coisas com a avó Antônia, explicou Pedrinho. Ela dizia que homem também tem que saber se virar na cozinha. Durante o café, o menino contou mais da sua história. A avó Antônia não era realmente sua avó, mas uma mulher que tinha aparecido na casa onde ele morava com os pais adotivos quando eles morreram num acidente de carro. Ela disse que conhecia a família dele e que ia cuidar dele. Moraram junto por 2 anos, numa casinha simples, na beira de uma cidade pequena, a uns 200 quilômetros dali. Ela falava muito de uma pulseira que tinha perdido há muito tempo, contou Pedrinho. Dizia que essa pulseira era muito importante, que um dia alguém ia aparecer procurando por ela. Quando eu achei essa aqui na casa abandonada, pensei que podia ser a mesma que ela falava. Manuel quase engasgou com o café. Será que a avó Antônia era a Conceição? Será que ela tinha mudado de nome depois que sumiu? O coração do velho começou a bater descompassado de novo. Pedrinho, você lembra como era essa avó Antônia? O menino fechou os olhos tentando lembrar. Ela era baixinha, tinha cabelo grisalho sempre preso num coque. Os olhos eram azuis, bem clarinhos, e ela tinha uma marquinha aqui no queixo, disse, apontando para o próprio rosto. Ah, e ela mancava um pouquinho da perna esquerda. Dizia que tinha sido por causa de um tombo que levou quando era nova. Manuel sentiu o mundo girar. Conceição tinha exatamente essas características: a marquinha no queixo, os olhos azuis claros e, principalmente, aquela mancada na perna esquerda por causa de uma queda de cavalo quando era adolescente. Não tinha mais dúvida. A avó Antônia era a Conceição. Mas se ela estava cuidando do menino, onde é que estava agora? Por que tinha sumido de novo, deixando uma criança sozinha no mundo? Pedrinho, você sabe por que ela foi embora? O menino balançou a cabeça, tristonho. Não sei não, seu Manuel. Num dia ela estava normal, fazendo comida, cuidando da horta. No outro, acordei e ela não estava mais lá. Só tinha um bilhetinho dizendo que tinha que ir resolver uma coisa importante e que ia voltar logo. Mas já faz 3 meses e ela não voltou. Naquele momento, Manuel tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois para sempre. Não podia deixar aquele menino na estrada, e alguma coisa no fundo do coração dizia que Pedrinho tinha chegado na vida dele por algum motivo. Talvez fosse o destino tentando juntar os pedaços quebrados da sua história. Escuta aqui, Pedrinho. Que tal você ficar aqui na fazenda por um tempo? Posso usar uma ajuda com os bichos e com a plantação. Em troca, você tem casa, comida e um lugar seguro para dormir. O que você acha? Os olhos do menino brilharam que nem estrela. Sério mesmo, seu Manuel. Posso ficar? Pode sim, menino, mas com uma condição. A gente vai procurar essa avó Antônia. Se ela está viva por aí, merece saber que você está bem. E assim começou uma nova fase na vida de Manuel. Nos primeiros dias, Pedrinho se mostrou uma criança esperta e esforçada. Ajudava a alimentar as galinhas, tirava leite da vaca e até aprendeu a plantar no milharal. Mas o velho percebia que o menino carregava uma tristeza funda no peito. De noite, às vezes acordava chorando, chamando pela avó Antônia. Uma semana depois da chegada de Pedrinho, apareceu na fazenda um homem que se apresentou como Joaquim, comerciante de antiguidades da cidade. Tinha ouvido falar que tinha aparecido um menino com uma pulseira antiga na fazenda do Manuel. Essas peças antigas valem uma boa grana, seu Manuel, disse Joaquim, examinando a pulseira.
Posso pagar R$ 300 por ela. É dinheiro suficiente para você comprar uns mantimentos e ainda sobrar um troco. R$ 300 era uma quantia considerável para Manuel, que vivia com muito pouco. A aposentadoria mal dava para comprar o básico, e a fazenda não rendia quase nada. Mas quando olhou para o Pedrinho, viu o desespero nos olhos do menino. Não posso vender não, seu Joaquim, disse o menino. Prometi para a avó Antônia que nunca ia me separar dessa pulseira. Joaquim insistiu, ofereceu até R$ 400, mas Manuel apoiou a decisão do menino. Tinha alguma coisa naquela pulseira que ia além do dinheiro. Era como se ela fosse o único elo que restava entre Pedrinho e a mulher que cuidava dele. Depois que Joaquim foi embora, Manuel se sentou com o menino na varanda. Pedrinho, preciso te contar uma coisa. Acho que conheço sua avó Antônia. O menino arregalou os olhos. Conhece mesmo o céu, Manuel? Acho que sim, menino. Há muito tempo atrás, eu namorava uma moça chamada Conceição. Ela tinha uma pulseira igualzinha a essa. Pelas características que você descreveu, pode ser que a avó Antônia seja ela. Pedrinho ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Se o senhor conhece ela, por que ela nunca falou do senhor para mim? Essa pergunta doeu no coração de Manuel que nem facada. Não sei, menino. Tem muita coisa que eu também não entendo, mas prometo que a gente vai descobrir. Naquela noite, os dois fizeram um pacto. Iam procurar por Conceição ou vó Antônia, como Pedrinho conhecia. Manuel ia usar os poucos recursos que tinha para mandar cartas, fazer perguntas, seguir qualquer pista que aparecesse. E enquanto isso, iam cuidar um do outro, como se fossem família de verdade. Mas nem Manuel nem Pedrinho imaginavam que essa busca ia trazer à tona segredos dolorosos que estavam enterrados há décadas. E que a pulseira, longe de ser apenas uma peça antiga, era a chave para desvendar um mistério que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. No fundo do coração, Manuel sentia que dias difíceis estavam por vir. Mas pela primeira vez em muitos anos, também sentia que valia a pena lutar por alguma coisa. Ou melhor, por alguém. Aquele menino tinha trazido de volta um sentimento que ele pensava que tinha perdido para sempre. A esperança. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Mas na manhã seguinte, quando Manuel acordou cedo para ordenhar a vaca, encontrou Pedrinho sentado no chão da cozinha, chorando e segurando a pulseira contra o peito. O menino estava tremendo que nem vara verde, e quando viu o velho, disse uma coisa que fez o sangue de Manuel gelar nas veias. Seu, Manuel, sonhei com a avó Antônia essa noite. Ela estava correndo, fugindo de uns homens malvados. E ela gritava que eles queriam a pulseira, que eles iam fazer alguma coisa ruim comigo se descobrissem onde eu tô. O pesadelo de Pedrinho deixou Manuel sem saber o que fazer. Nunca tinha visto uma criança tão apavorada e aquelas palavras sobre homens malvados querendo a pulseira fizeram um arrepio subir pela espinha do velho fazendeiro. Será que era só um sonho de menino assustado ou tinha alguma coisa de verdade por trás daquilo? Calma, menino, calma, disse Manuel, sentando no chão ao lado de Pedrinho e passando a mão carinhosa no cabelo do guri. Foi só um pesadelo. Aqui na fazenda você está seguro, mas Pedrinho continuava tremendo, os olhos grudados na pulseira. Não foi sonho não, seu Manuel. Eu senti que era de verdade. A avó Antônia estava com muito medo. E ela falava que eu tinha que esconder essa pulseira muito bem, que não podia deixar ninguém ver. Manuel pegou a pulseira das mãos do menino e examinou ela com mais cuidado. À luz da manhã, conseguiu ver detalhes que não tinha reparado antes. Além das florzinhas gravadas, tinha umas letrinhas pequenas no lado de dentro. Eram tão pequenas que ele teve que apertar os olhos para conseguir ler. Para meu amor eterno, C. O coração do velho quase parou.
Conceição tinha dado aquela pulseira para ele no dia do noivado, mais de 40 anos atrás. Ele lembrava perfeitamente dela falando que tinha mandado gravar aquela mensagem numa joalheria da capital. Mas como é que a pulseira tinha parado nas mãos do menino? Pedrinho, você tem certeza que a avó Antônia nunca falou de um homem chamado Manuel? O menino balançou a cabeça. Nunca falou não. Mas às vezes ela ficava olhando para longe, meio tristonha, e suspirava fundo. Quando eu perguntava o que era, ela dizia que estava lembrando de alguém muito especial que tinha perdido há muito tempo. Naquele momento, Manuel teve certeza absoluta. A avó Antônia era mesmo a Conceição. Mas por que ela nunca tinha falado dele para o menino? Porque tinha sumido 2 vezes da vida dele sem dar explicação. Os dias que seguiram foram difíceis para os dois. Manuel tentava manter a normalidade, cuidando da fazenda e ensinando Pedrinho a ajudar com os afazeres, mas a cabeça dele não parava de trabalhar. Decidiu escrever cartas para todas as pessoas que conhecia em cidades vizinhas, perguntando se alguém conhecia uma mulher chamada Antônia, que cuidava de um menino. Enquanto isso, Pedrinho começou a ter mais pesadelos. Quase todas as noites acordava chorando, sempre com a mesma história. A avó Antônia fugindo de homens perigosos que queriam a pulseira. O menino ficava cada vez mais magro e assustado, e Manuel não sabia mais o que fazer para ajudar. Foi numa quinta-feira de manhã que as coisas começaram a ficar realmente complicadas. Manuel estava no quintal, consertando a cerca dos porcos, quando ouviu o barulho de um carro chegando. Era uma picape velha, toda empoeirada, e dela desceram 2 homens que não pareciam nada amistosos. "Bom dia", disse o mais alto, que tinha uma cicatriz grande na testa. "O senhor é o Manuel?" "Sou sim. Em que posso ajudar?" "A gente soube que apareceu um menino aqui na sua fazenda. Um menino que está com uma pulseira antiga." O sangue de Manuel gelou. Era exatamente o que Pedrinho tinha sonhado. Tentou disfarçar o nervosismo. "Que pulseira? O menino não tem pulseira nenhuma." O outro homem, mais baixo e gordo, deu um sorriso que não chegava nos olhos. "Olha, seu Manuel, a gente não quer confusão. Só queremos recuperar uma peça que foi roubada da nossa família há muito tempo. Se vocês entregarem a pulseira, todo mundo fica amigo. Eu já disse que não tem pulseira nenhuma aqui." Os homens se entreolharam, e o da cicatriz deu um passo para frente. "Que pena que o senhor quer fazer as coisas do jeito difícil. A gente volta amanhã, e dessa vez não vamos aceitar um não como resposta." Depois que os homens foram embora, Manuel encontrou Pedrinho escondido atrás da casa, branco que nem papel. "Eu vi eles da janela, seu Manuel. São eles que eu sonhei. São os homens malvados que queriam fazer mal para a avó Antônia." Manuel pegou o menino no colo, sentindo o corpinho pequeno tremer que nem folha no vento. "Não se preocupe, menino. Eles não vão fazer nada com você enquanto eu tiver vida." Mas no fundo, o velho estava apavorado. Eram 2 homens mais novos e mais fortes que ele, e se quisessem mesmo pegar a pulseira à força, não ia ter muito o que fazer para impedir. Decidiu que tinha que esconder Pedrinho em algum lugar seguro até descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite, depois que o menino dormiu, Manuel ficou na varanda pensando em toda aquela situação. A fazenda estava passando por dificuldades financeiras sérias. A conta da luz estava atrasada há 2 meses. O banco estava cobrando o empréstimo que ele tinha feito para comprar sementes. E agora ainda aparecia essa história da pulseira. Na manhã seguinte, Manuel acordou com uma decisão tomada. Ia levar Pedrinho para casa da comadre Raimunda, na cidade, até as coisas se acalmarem. Raimunda era uma mulher de confiança que sempre ajudava quando ele precisava. Mas quando chegaram na casa da comadre, ela não estava. A vizinha disse que Raimunda tinha viajado para cuidar de uma filha doente em outro estado e só voltava no final do mês. Manuel ficou sem saber para onde ir com o menino. "Seu Manuel", disse Pedrinho no caminho de volta para a fazenda,
Por que esses homens querem tanto essa pulseira? Ela não vale tanto dinheiro assim, vale? Não sei, menino. Mas alguma coisa me diz que essa pulseira não é só uma joia comum. Quando chegaram na fazenda, encontraram mais uma surpresa desagradável. Estava uma mulher esperando na varanda. Uma mulher bem vestida, com roupas de cidade e um carro caro estacionado na porta. "O senhor é o Manuel?" perguntou ela, se levantando da cadeira onde estava sentada. "Sou, sim, senhora. A senhora está precisando de alguma coisa?" "Meu nome é Beatriz, sou advogada. Vim aqui porque soube que o senhor está cuidando de um menino chamado Pedro." Manuel sentiu o estômago apertar. "Mais problemas. E o que a senhora quer com o menino?" "Recebi uma ligação de uma cliente minha, uma mulher chamada Antônia, pedindo para eu vir buscar a criança. Ela disse que deixou o menino aqui temporariamente, mas que agora quer ele de volta." Pedrinho se escondeu atrás de Manuel, agarrando na camisa do velho. "A avó Antônia mandou a senhora? Onde ela está? Por que ela não veio buscar eu mesma?" Beatriz olhou para o menino com um sorriso forçado. "Ela não pode vir pessoalmente porque está internada. Teve uns problemas de saúde e pediu para eu cuidar de você até ela melhorar." "Que tipo de problemas?" perguntou Manuel, desconfiado. "Isso é assunto particular, senhor. O importante é que vocês não têm direito legal de ficar com a criança. Vim buscar ele hoje mesmo." Pedrinho começou a chorar. "Eu não quero ir, não. Quero ficar aqui com o seu Manuel. A senhora não parece com as pessoas que a avó Antônia conhece." Manuel sentiu uma raiva subindo no peito. Aquela mulher chegava do nada, dizendo que ia levar Pedrinho embora, sem nem provar que realmente conhecia a avó Antônia. "Olha aqui, dona Beatriz, o menino está bem cuidado aqui comigo. Se a Conceição, se a Antônia quer ele de volta, que ela venha pessoalmente buscar." "Conceição?" Beatriz arregalou os olhos. "Como o senhor sabe esse nome? A Antônia nunca mencionou que alguém aqui conhecia esse nome." Manuel percebeu que tinha falado demais. Agora essa mulher sabia que ele conhecia Conceição, e isso podia complicar ainda mais as coisas. "É só um engano. Confundi com outra pessoa." Mas Beatriz não pareceu convencida. Ficou olhando para Manuel com um olhar penetrante, como se estivesse tentando ler os pensamentos dele. "Muito bem, senhor Manuel. Vou dar um prazo de 3 dias para vocês se despedirem. Depois disso, volto com os documentos necessários para levar a criança, com ou sem a concordância de vocês." Depois que a mulher foi embora, Manuel se sentou na varanda com Pedrinho no colo. O menino não parava de chorar. "Seu Manuel, eu não quero ir embora. Gosto de morar aqui com o senhor. E se essa mulher não for de confiança da avó Antônia?" "Calma, menino. Não vou deixar ninguém te levar à força. Mas precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade." Naquela tarde, Manuel tomou uma decisão desesperada. Ia vender algumas cabeças de gado para ter dinheiro e contratar um advogado. Não podia deixar levarem Pedrinho sem ter certeza de que era para um lugar seguro. Mas quando chegou no pasto, descobriu que 2 das suas melhores vacas tinham sumido. As marcas no chão mostravam que alguém tinha cortado a cerca e levado os animais embora. Era mais um golpe na situação já desesperadora da fazenda. "Deve ter sido os mesmos homens que vieram aqui ontem", pensou Manuel, sentindo o desespero tomar conta do peito. "Eles estão tentando me pressionar para entregar a pulseira." Naquela noite, enquanto Pedrinho dormia, Manuel ficou acordado na cozinha, olhando para a pulseira que estava em cima da mesa. Tantos problemas por causa de uma simples peça de prata. Será que não era melhor entregar logo aquela coisa e tentar resolver as coisas de outro jeito? Mas algo no fundo do coração dizia que entregar a pulseira seria uma traição à memória da Conceição e um perigo para a vida de Pedrinho. Se aqueles homens queriam tanto aquela peça, era porque ela tinha algum valor que ia além do dinheiro. De repente, ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Pedrinho. Correu para ver o que era e encontrou o menino sentado na cama, de olhos fechados, mas falando como se estivesse acordado. "Vó Antônia",
Não vai embora. Os homens malvados estão chegando. A pulseira está queimando. Ela está tentando avisar alguma coisa. Manuel balançou o menino devagar para acordar ele. Pedrinho, acorda, menino. Quando Pedrinho abriu os olhos, estava suando frio e com as mãos tremendo. Céu, Manuel, eu vi a avó Antônia de novo. Ela estava numa casa escura, amarrada numa cadeira. E tinha um homem perguntando onde eu estava, onde estava a pulseira. Ela não falava nada, só chorava. O sangue de Manuel gelou de novo. Será que Conceição estava mesmo em perigo? Será que os sonhos de Pedrinho não eram apenas pesadelos, mas algum tipo de conexão com a realidade? Menino, você tem certeza que era real? Tenho sim, seu Manuel. E tem mais uma coisa. Quando acordei, a pulseira estava quente. Olha aqui. Pedrinho mostrou a pulseira, e realmente ela estava mais quente que o normal. Manuel pegou a peça nas mãos e sentiu uma estranha sensação, como se a prata estivesse viva, pulsando como um coração. De repente, ouviram o barulho de carros chegando na estrada. Eram 2 da manhã, ninguém chegava naquela hora a não ser que fosse para alguma coisa ruim. Manuel apagou as luzes da casa rapidinho e foi até a janela espichar. Eram 3 carros, cheios de homens. E na frente de todos estava o homem da cicatriz que tinha aparecido no dia anterior. Pedrinho, vista a roupa rápido. A gente vai ter que fugir pela porta dos fundos. Mas quando foram em direção à cozinha, viram que já tinha gente rodeando a casa. Estavam cercados, sem saída. Foi então que aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. A pulseira começou a brilhar com uma luz fraca, mas constante, e de algum lugar distante chegou o som de sirenes se aproximando. Os homens que cercavam a casa ficaram nervosos com o barulho das sirenes e começaram a gritar uns com os outros, discutindo se deviam invadir a casa ou ir embora. No meio da confusão, uma voz feminina gritou do lado de fora: "Soltem eles! A pulseira não pertence a vocês!" Manuel reconheceu aquela voz na hora. Mesmo depois de mais de 40 anos, mesmo mudada pela idade, era a voz da Conceição. Ela tinha voltado e, pelo que parecia, tinha trazido ajuda. O coração de Manuel quase saiu pela boca quando ouviu aquela voz. Mesmo depois de tantos anos, mesmo mudada pelo tempo, ele reconheceria a voz da Conceição em qualquer lugar do mundo. Ela tinha voltado, bem na hora que eles mais precisavam. Mas o que mais impressionou foi ouvir a sirene se aproximando cada vez mais da fazenda. "Conceição!" gritou Manuel da janela, sem conseguir controlar a emoção. "É você mesmo?" "Sou eu sim, Manuel. E trouxe ajuda. Fica calmo que já vai acabar essa confusão toda." Os homens que cercavam a casa ficaram nervosos com a chegada das sirenes. O da cicatriz gritou para os comparsas: "Vamos embora. Não era para ter polícia nessa história." "Não, chefe. A gente veio até aqui. Não pode voltar de mãos abanando. O patrão vai ficar doido se a gente não trouxer a pulseira." "Cala a boca e entra no carro. A polícia está chegando." Mas antes que eles conseguissem fugir, 3 viaturas chegaram na fazenda com tudo, com sirene ligada e giroflex piscando. Os homens tentaram correr, mas já era tarde. Em poucos minutos, todos estavam sendo presos e algemados. Manuel abriu a porta da casa com as pernas bambas, segurando Pedrinho pela mão. E lá estava ela, Conceição, mais velha, com o cabelo todo grisalho, o rosto marcado pelos anos, mas com os mesmos olhos azuis claros que ele nunca conseguiu esquecer. "Vó Antônia!" gritou Pedrinho, largando a mão de Manuel e correndo em direção à mulher. "A senhora voltou. Eu sabia que a senhora não ia me abandonar." Conceição pegou o menino no colo, apertando ele com força contra o peito, e as lágrimas desceram pelo rosto dela que nem cachoeira. "Desculpa, meu amor. Desculpa por ter deixado você sozinho. A avó não queria, mas teve que resolver uma coisa muito importante para proteger você."
Manuel se aproximou devagar, sem saber o que dizer. Tinha tantas perguntas na cabeça, tanta coisa que queria falar, mas as palavras não saíam da boca. Conceição: por que você sumiu? Por que me deixou sem explicação nenhuma há 40 anos? Ela olhou para ele com aqueles olhos cheios de tristeza e culpa. Ai, Manuel, tem tanta coisa que eu preciso te contar. Tanta coisa que eu fiz de errado na vida. Um dos policiais se aproximou para falar com eles. O senhor é o Manuel? Recebemos uma ligação dizendo que tinha pessoas armadas cercando sua propriedade. Foi eu que liguei, disse Conceição. Sabia que esses homens iam vir atrás da criança por causa da pulseira. Que pulseira? Perguntou o policial. Pedrinho mostrou a pulseira que ainda estava em sua mão. Essa aqui, seu. Mas eu não roubei ela, não. Achei numa casa abandonada. O policial examinou a peça. É só uma pulseira velha. Por que esses homens queriam tanto uma coisa dessas? Conceição suspirou fundo. Porque eles acham que essa pulseira vale muito dinheiro. Mas a verdade é outra. Depois que os policiais terminaram de prender os homens e foram embora, os três ficaram sozinhos na cozinha da fazenda. Pedrinho tinha adormecido no colo de Conceição, exausto de tanta emoção. Manuel preparou um café forte e se sentou na frente da mulher que tinha amado a vida inteira. Agora você vai me explicar tudo direitinho, Conceição. Começando porque você sumiu no dia do nosso casamento. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto dela. Manuel, eu nunca quis te magoar, nunca. Mas no dia antes do casamento apareceram uns homens na minha casa. Homens perigosos que disseram que meu pai devia dinheiro para eles. Muito dinheiro. Seu pai. Mas o seu pai tinha morrido anos antes. Pois é, eu também pensava isso. Mas descobri que ele tinha se metido com gente muito ruim antes de partir. Tinha pegado dinheiro emprestado com agiotas para tentar salvar a fazenda da família. E quando não conseguiu pagar, fugiram para outro estado. Manuel ficou calado, tentando entender a história. Esses homens disseram que a dívida tinha passado para mim e que se eu não pagasse, iam fazer alguma coisa ruim com você. Mostraram até foto sua trabalhando na roça. Disseram que sabiam onde você morava, conheciam toda a sua rotina. Meu Deus do céu! E o que isso tem a ver com a pulseira? A pulseira que você me deu de noivado era a única coisa de valor que eu tinha. Eles disseram que se eu fugisse e nunca mais voltasse, eles esqueciam a dívida. Mas se eu ficasse, se casasse com você, iam cobrar o dinheiro de qualquer jeito, mesmo que fosse fazendo mal para você. Manuel sentiu uma dor no peito que era pior que qualquer facada. Então você preferiu me deixar sem explicação nenhuma do que confiar em mim para resolvermos juntos? Eu era nova, Manuel. Tinha só 20 anos e estava apavorada. Achei que estava te protegendo. Nunca pensei que você ia sofrer tanto quanto eu sofri. E onde você foi parar durante todos esses anos? Conceição ajeitou Pedrinho no colo antes de continuar. Fui para a capital, consegui trabalho numa casa de família, mudei meu nome para Antônia para ninguém me achar. Trabalhei muito, economizei cada centavo, até conseguir pagar a dívida do meu pai. Demorou mais de 20 anos. 20 anos, Conceição. Você podia ter me procurado depois. Eu tinha medo, Manuel. Medo que você tivesse casado com outra, medo que não quisesse mais saber de mim. E também tinha vergonha do que eu tinha feito. A conversa foi interrompida quando bateram na porta da frente. Era a advogada Beatriz, que tinha aparecido no dia anterior querendo levar Pedrinho embora. Boa noite, disse ela, entrando na casa sem esperar convite. Vim buscar a criança conforme combinamos. Conceição se levantou da cadeira, ainda com Pedrinho no colo. A criança não vai com você. Eu voltei para cuidar dele. Senhora Antônia, imagino. Precisamos conversar em particular. Não tem nada para conversar. Pedrinho fica comigo. Beatriz deu um sorriso gelado. Receio que não seja tão simples assim. Vocês não sabem, mas eu não trabalho sozinha. Represento um cliente muito interessado nessa pulseira que a criança carrega. Manuel e Conceição se entreolharam, preocupados. Que cliente?
perguntou Manuel. Um colecionador de antiguidades muito rico. Ele soube que essa pulseira tem características especiais e está disposto a pagar uma fortuna por ela. Características especiais? Conceição franziu a testa. Que tipo de características? Ora, vocês não perceberam ainda? A pulseira esquenta quando há água por perto, brilha antes das tempestades e, segundo nossos estudos, pode até indicar a localização de metais preciosos enterrados. Pedrinho acordou com a conversa e se agarrou no pescoço de Conceição. Vó Antônia, não deixa essa mulher me levar. Ela não é boa, eu sinto isso. Beatriz perdeu a paciência. Olhem, vou ser direta com vocês. Meu cliente não aceita um não como resposta. Ele já tentou a via legal, já tentou comprar, já tentou intimidar. Se vocês não entregarem a pulseira e a criança de boa vontade, ele vai usar outros métodos. Que outros métodos? Perguntou Manuel, se levantando da cadeira. Vocês acham que foi coincidência os homens aparecerem aqui hoje? Vocês acham que foi coincidência suas vacas sumirem? Meu cliente tem recursos para tornar a vida de vocês um inferno, até conseguirem o que quer. Conceição apertou Pedrinho contra o peito. Por que vocês querem tanto uma criança junto com a pulseira? Porque descobrimos que a pulseira só funciona direito na presença de alguém com sangue da família original. A criança tem esse sangue. Manuel e Conceição ficaram confusos. Que família original? Perguntou Conceição. A família dos antigos donos da pulseira. Os registros mostram que ela pertenceu a uma família de mineradores que encontrou uma mina de ouro no século passado. A pulseira foi feita com esse ouro, e por algum motivo que a ciência ainda não explica, ela mantém uma conexão com outros depósitos do mesmo metal. E por que você acha que Pedrinho tem esse sangue? Beatriz sorriu de um jeito que deixou todos arrepiados. Porque fizemos uma pesquisa completa sobre a família dele. Os pais que cuidavam dele não eram os pais biológicos. Eles adotaram a criança quando ela era bebê. Pedrinho começou a chorar. Vó Antônia, eu não entendo nada disso. Por que essa mulher está falando essas coisas? Conceição estava ficando cada vez mais nervosa. E você sabe quem são os pais biológicos dele? Claro que sei. Por isso vim buscar a criança pessoalmente. Os pais biológicos de Pedro são vocês dois. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. Manuel e Conceição se olharam com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que tinham acabado de ouvir. Isso é impossível, balbuciou Conceição. Eu nunca tive filhos. Teve sim. Há 5 anos e meio atrás, você deu à luz um menino num hospital da capital. Mas como não tinha condições de criar a criança, entregou ela para adoção. Mas eu não lembro de nada disso. Beatriz pegou uma pasta que trazia na bolsa e mostrou alguns documentos. Você estava passando por um período muito difícil na vida, com problemas psicológicos sérios. Os médicos disseram que o trauma do parto e da separação fez você esquecer tudo o que aconteceu naquela época. Conceição pegou os documentos com as mãos tremendo. Eram certidões de nascimento, laudos médicos, fotos do hospital, e em todos eles o nome dela aparecia como mãe de Pedro. E o pai? Perguntou Manuel com a voz embargada. Beatriz olhou para ele com um sorriso cruel. Segundo os registros do hospital, a mãe disse que o pai era um homem chamado Manuel, fazendeiro da região. Disse que vocês tinham se reencontrado depois de muitos anos separados. Tiveram um caso rápido, mas que ele não sabia da gravidez. Manuel sentiu as pernas ficarem bambas. Olhou para Pedrinho, que tinha parado de chorar, e estava olhando para ele com aqueles olhos grandes e assustados. É verdade, seu Manuel. Eu sou seu filho de verdade. Antes que Manuel pudesse responder, Conceição gritou. Pare com essa mentira. Eu jamais esqueceria de ter tido um filho. Jamais entregaria meu próprio filho para adoção. Mas no fundo do coração, ela estava começando a se lembrar de pedacinhos de coisas. Lembranças confusas de um hospital,
de médicos falando com ela, de uma dor terrível no peito quando disseram que era melhor ela esquecer tudo. Beatriz guardou os documentos na pasta. Vocês têm até amanhã para decidir. Ou entregam a criança e a pulseira de boa vontade. Ou meu cliente vai usar métodos mais persuasivos. Depois que ela foi embora, os três ficaram em silêncio na cozinha. Pedrinho tinha voltado a chorar, agora sem entender mais nada da vida dele. Conceição estava com o olhar perdido, tentando juntar os pedaços das lembranças que estavam voltando. E Manuel estava tentando processar a possibilidade de que aquele menino que tinha aprendido a amar como um neto pudesse ser, na verdade, seu próprio filho. Seu Manuel, disse Pedrinho entre soluços, mesmo se eu for seu filho, o senhor ainda vai gostar de mim? Manuel pegou o menino no colo, sentindo o coração se despedaçar. Eu vou gostar de você do mesmo jeito, menino. Filho, neto ou qualquer coisa que você seja, você sempre vai ser especial para mim. Mas Conceição estava cada vez mais agitada, andando de um lado para o outro da cozinha. Eu tô lembrando de coisas. Manuel, eu acho que aquela mulher tá falando a verdade. Eu acho que a gente realmente teve um filho. E foi nesse momento que ela se lembrou da parte mais dolorosa de toda a história. Uma lembrança que tinha sido enterrada tão fundo na mente dela que nem ela mesma sabia que existia. Uma lembrança que ia mudar para sempre o destino dos três. A lembrança que voltou para Conceição foi como um soco no estômago. Ela se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Manuel, eu lembro agora. Há 5 anos, eu estava passando por um momento muito ruim da minha vida. Tinha perdido o emprego, estava doente, sem dinheiro, sem esperança. Foi quando eu te procurei. Manuel franziu a testa, tentando lembrar. Me procurou quando? Você não lembra? Eu apareci aqui na fazenda numa noite de chuva, toda molhada, pedindo abrigo. Disse que era uma andarilha, que só precisava de um lugar para passar a noite. De repente, a lembrança voltou para o Manuel também. 5 anos atrás, uma mulher tinha aparecido na fazenda durante uma tempestade terrível. Ela estava irreconhecível, magra demais, com o cabelo desgrenhado, roupas rasgadas. Ele tinha dado abrigo para ela por 1 semana. Meu Deus, era você? Eu não te reconheci. Eu estava muito mal, Manuel. Muito mal mesmo. Tinha passado meses na rua, bebendo para esquecer a dor de ter te perdido. Quando cheguei aqui, nem eu mesma sabia mais quem era. Pedrinho parou de chorar e ficou ouvindo a conversa, tentando entender. E o que aconteceu naquela semana? Perguntou Manuel, embora no fundo já soubesse a resposta. A gente conversou muito, lembra? Você cuidou de mim, me deu comida, roupas limpas, e numa das noites a gente se entregou para o amor que nunca tinha morrido. As lágrimas escorriam pelo rosto de Conceição que nem chuva no telhado. No dia seguinte, eu fugi de novo. Tinha medo de estragar sua vida. Tinha medo de não conseguir me recuperar. Voltei para a capital, tentei me recompor. Foi quando descobri que estava grávida. Manuel se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Por que você não me contou? Porque eu ainda estava muito mal, Manuel. Mal da cabeça, mal do coração. Os médicos disseram que eu tinha depressão grave, que não tinha condições de cuidar de uma criança. Eles me convenceram a entregar o bebê para uma família que pudesse dar uma vida melhor para ele. E você concordou? Eu estava tão confusa, tão perdida. Achei que era o melhor para o menino. Mas na hora que eles levaram ele embora do hospital, eu desmaiei de tanto chorar. Quando acordei, os médicos disseram que era melhor eu esquecer tudo, que ia ser mais fácil para mim seguir em frente. Pedrinho se aproximou dos dois, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Então eu sou filho de vocês mesmo, de verdade. Conceição pegou o menino no colo, apertando ele forte contra o peito. É sim, meu amor. Você é meu filho, nosso filho, e eu nunca deveria ter deixado levarem você embora.
Manuel também abraçou os dois, sentindo uma emoção tão grande que parecia que o peito ia explodir. Mas como você descobriu onde ele estava? Há 3 meses, eu comecei a me tratar com um médico novo que me ajudou a recuperar as lembranças. Quando eu me lembrei de tudo, fiquei desesperada para encontrar nosso filho. Fui atrás da família que tinha adotado ele. E o que você descobriu? Descobri que os pais adotivos tinham morrido num acidente de carro 6 meses atrás. Pedrinho tinha ficado sozinho, passando de casa em casa, até que eu consegui a guarda temporária dele. Levei ele para morar comigo, mas sabia que não podia contar a verdade ainda. Ele estava muito machucado com a perda dos pais adotivos. Pedrinho olhou para Conceição com os olhos brilhando. Por isso, avó, quer dizer, por isso a senhora sempre me tratava tão bem. Por isso eu me sentia tão seguro com a senhora. Por isso mesmo, meu amor. Meu coração de mãe sempre soube que você era meu filho, mesmo quando minha cabeça não lembrava. Mas a conversa foi interrompida pelo barulho de carros chegando na fazenda de novo. Dessa vez, eram 4 carros, cheios de homens. E na frente de todos vinha a advogada Beatriz. Chegou a hora da decisão, disse ela, entrando na casa sem cerimônia. Meu cliente perdeu a paciência com vocês. Um homem alto e elegante entrou atrás dela. Tinha cara de rico, roupas caras, um relógio de ouro no pulso, mas os olhos eram frios que nem gelo. Eu sou Ricardo Mendonça, disse o homem. Vim pessoalmente buscar a pulseira e a criança. A criança tem nome, disse Manuel se levantando. E ele não vai com vocês. Ricardo sorriu de um jeito que fez arrepios subirem pelas costas de todos. Senhor Manuel, o senhor não entende a situação. Essa pulseira vale milhões de reais. Com ela, posso localizar depósitos de ouro que estão escondidos há décadas na região. E a criança é a chave para isso funcionar. E se a gente não entregar, aí vocês vão descobrir que eu não costumo aceitar um não como resposta. Os homens que vieram com Ricardo se espalharam pela casa, deixando claro que não iam sair de mãos vazias. Mas foi nesse momento que Pedrinho fez uma coisa que ninguém esperava. O menino se soltou do colo de Conceição, pegou a pulseira e caminhou até Ricardo. Se o senhor quer tanto essa pulseira, pode ficar com ela. Mas deixa meus pais em paz. Ricardo pegou a pulseira com os olhos brilhando de ganância. Esperto, menino. Muito esperto. Mas quando ele colocou a pulseira no pulso, nada aconteceu. A peça continuou fria e sem brilho. Por que ela não está funcionando? Perguntou Ricardo para Beatriz. Porque precisa da criança perto. Já te expliquei isso. Ricardo olhou para Pedrinho com um sorriso malvado. Então você vem comigo mesmo. Não! Gritaram Manuel e Conceição ao mesmo tempo. Foi então que aconteceu a última reviravolta de toda aquela história. A pulseira começou a esquentar no pulso de Ricardo, mas não da forma que ele esperava. Em vez de brilhar indicando o ouro, ela começou a queimar que nem brasa. Ai! Tira isso de mim! Gritou Ricardo, tentando tirar a pulseira, mas ela parecia grudada na pele dele. O que está acontecendo? Perguntou Beatriz nervosa. Foi Conceição quem explicou, com um sorriso nos lábios pela primeira vez naquela noite. A pulseira não serve para encontrar ouro nenhum. Ela foi